Só falando nos Estados Unidos, quem foi para os Estados Unidos, acredite se quiser, foi o senador capixaba Marcos Duval. Marcos Duval, que já tem um longo rastro aí de capítulos pitorescos, recentemente nos últimos anos. Ele, que é do Podemos, do Espírito Santo, ele desembarcou contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com as orelhas do Mickey Mouse, literalmente. O senador realizou uma live na quinta-feira e disse que está com a família na Disney. Mano Ferreira, é por aí? Exatamente, Marinho. O senador Marcos Duval, que é uma figura, no mínimo, folclórica da nossa política, está desde agosto de 2024. Ele tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra ele que determinou a apreensão do seu passaporte, contudo, e além do bloqueio das contas nas redes sociais, né? Contudo, na ocasião em que os agentes da Polícia Federal foram até a residência do senador, não conseguiram localizar o passaporte e ele se recusou a entregar. E na prática, agora, a gente sabe que ele fez o uso de modo ilegal, porque contrariando uma decisão do Supremo Tribunal contra ele, e está nos Estados Unidos curtindo férias com a família. Vale lembrar que a origem dessa decisão do Supremo se deu em função de publicações do senador Marcos Duval tentando coagir, constranger o delegado Fábio Chó, da Polícia Federal, que é responsável por algumas das investigações relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro. Meus amigos, e difícil até repercutir, mas eu vou acionando aqui David de Tarso. Te surpreende? Não, antes de falar sobre o Duval, eu gostaria de fazer um comentário sobre a pauta anterior no link da Marília, dos senadores que embarcaram em direção aos Estados Unidos para uma comitiva. A minha pergunta é, hoje é sexta-feira, sextou, por que eles vão, numa sexta-feira, chegar aos Estados Unidos, sendo que a reunião prevista é só na segunda? E detalhe, o parlamento americano está em recesso por lá. É mesmo. Então, assim, ninguém sabe, qual que é a efetividade dessa ação? Não, sinceramente, assim, eu não consigo entender, sabe? Não tem efetividade. Fazer mímica, né? Talvez encontrar um ou outro deputado sem, de fato, poder. Porque, enfim, sem os préstimos ali, sem a bênção do Eduardo, ele está mantendo o monopólio de acesso aos principais escalões ali no Departamento de Estado e na Casa Branca e tentando evitar com que qualquer um possa chegar perto nesse sentido, né? Mas pode ser, de fato, uma viagem sem efetividade. Esses senadores precisam dar satisfações às suas bases eleitorais, né? Por exemplo, a senadora Tereza Cristina, que foi, inclusive, ministra da Agricultura durante o governo Jair Bolsonaro. Ela é um nome extremamente ligado ao agronegócio brasileiro, que está desesperado com a iminência da efetividade dessas tarifas. Então, os senadores acabam indo para os Estados Unidos tentando prestar contas para a sua base eleitoral e mostrar, estamos nos esforçando, estamos tentando fazer algo. Se vai ter ou não efetividade, também caberá as bases eleitorais desses senadores julgar. Vai chamar para um happy hour, aí passa o fim de semana, faz um churrasco por lá, americano. Vai que eles vão tomar um whisky de Tennessee e conseguem resolver aí a problemática da economia brasileira. Não, eu não duvido que vão tomar whisky. Às vezes podem até de fato, só que com o nosso dinheiro com certeza. Sem efetividade, aí eu questiono. Mas eu acho que não tem efetividade, mas o que o Mano falou é interessante. Muitos desses senadores representam setores da economia brasileira que vão ser extremamente impactados. Se já houver uma abertura de diálogo, uma maneira de fazer uma diplomacia por métodos heterodoxos, um tanto heterodoxos de fato, eu concordo com vocês. Mas tem que ter acesso à plataforma, quem realmente tem poder de decisão. Mas nesse caso, enfim... Tem um ponto aí do constrangimento sobre o próprio Eduardo Bolsonaro também, porque veja, ele está criticando literalmente a ex-ministra da Agricultura, uma das mais elogiadas do governo do seu pai. Estamos de volta para todos vocês nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor, repercutindo aqui a romaria, essa comitiva de senadores rumo aos Estados Unidos para, de alguma forma, tentar, claro, contexto pré-eleitoral, jamais podemos esquecer isso, dar uma satisfação para suas respectivas bases políticas, tentar, de alguma maneira, fazer algum aceno para tentar, de alguma forma, aliviar o iminente sofrimento na economia brasileira em vários setores estratégicos. Mas é importante a gente também salientar aqui que o próprio senador Marcos Duval, vedado pelo Supremo de, enfim, poder viajar, o teu próprio passaporte retido, conseguiu um passaporte diplomático, né, David? E seguiu rumo à Disneylândia e até apareceu ali desafiador, desafiante ali, intimidando, mostrando uma bela orelha do Mickey numa camisa.
Eu acho que pelo menos é melhor ele usar essa camisa aí com a orelha do Mickey do que o distintivo da SWAT, né? Afinal, mais chance dessa camisa aí ser original. Muito mais chance dessa camisa ser original do que o próprio distintivo da SWAT. Não, é uma pura, na minha interpretação, uma pura tentativa de afronta realmente à lei, né? Porque lei você não questiona, você cumpre. Então, a partir do momento que você está limitado, ainda mais diante da repercussão do Eduardo Bolsonaro estando nos Estados Unidos e com todas essas ações que estão sendo investigadas, aí a pessoa também embarca rumo aos Estados Unidos. Então, parece assim, realmente não tem como a gente fazer outra interpretação a não ser de uma afronta ao judiciário brasileiro. Não deixa, dado o contexto também, sejamos sinceros, uma espécie de constrangimento para o próprio ministro Alexandre de Moraes, que teve uma semana, enfim, com uma série de reveses, né, contra ele, né? Mari, deixa de ser um constrangimento. E eu vou pegando o gancho aqui na fala do David, não foi uma tentativa de afronta, é uma afronta a uma decisão judicial do ministro. Eu acho que ele quer ser mais suave. Ele tá tentando. É mais um que entrou na estratégia. Luciana, é mais um que entrou na estratégia do all-in, né? Exatamente. E vamos pontuar aqui que não é uma decisão monocrática isolada do ministro Alexandre, porque ela foi referendada pela primeira turma. Sim. E David falou muito bem, decisão judicial se cumpre. Ou você recorre pelas vias procedimentais próprias, ou você vai cumprir. No momento em que ele pega o passaporte diplomático com argumentos de que ele está válido. Nós não estamos discutindo se está válido ou não o passaporte. Estamos discutindo uma decisão judicial colegiada que impôs esse bloqueio, que impôs essa restrição. Ele simplesmente ignora, pega as malas, vai para a Disney e ainda mais, se expõe em rede social, faz um vídeo com toda descredibilizando o poder judiciário, isso um parlamentar falando, estou aqui mesmo, meu passaporte está válido, eu vim aqui passar férias com a minha família. Goste ou não, decisão judicial tem que ser respeitada. As instituições, elas precisam dessa credibilidade, desse respeito. E a gente reclama tanto do jeitinho brasileiro, mas essa é realmente um retrato do que a gente vê sobre o jeitinho brasileiro. Ou seja, uma manobra feita de um parlamentar que é para criar as leis, é justamente essa a função dele, driblando a lei. O mesmo cara que se apresentou para os eleitores como especialista da SWAT, que depois disse que fez uma reunião com o presidente Bolsonaro sobre golpe de Estado, nunca trouxe provas e tá aí. Ou seja, não leva a sério as instituições brasileiras. É uma vergonha para todo cidadão. E nem a que ele representa. Exato. Nem a que ele representa no momento que ele é um senador. Queria entender a tara desse povo com a Disney, né? Só a minha reflexão da cena. Talvez seja porque... Ou com o Mickey, né? Talvez seja porque o senador Marcos Duval, nos últimos anos, tem vivido no mundo da fantasia. Talvez aí achou um lugar onde ele se encontrou.